Já fiquei muito ali, já. Né? Então, quando, pelo menos tem um avô, um bisavô, né? Que lá na Segunda Guerra Mundial, ou muitos têm, né? Mas a história da Segunda Guerra Mundial no Brasil foi muito forte. Foi como a nossa independência, que a gente tem que estudar a nossa independência em 7 de setembro de 1922, a gente se independeu foi em 26 de outubro de 1925. Quem reconheceu a gente tinha que se independer de Portugal. E a gente tinha que se defender dos Estados Unidos, a gente não era colônia dos Estados Unidos. Mas são histórias contadas. Mas o que aconteceu? Assim, quando a aviação japonesa liquidou a frota americana no Pearl Harbor, o americano sabia que ele ia jogar uma arma que ele já tinha completado, ele sabia que ia jogar, mas ele não sabia, como ele não sabia? Ele precisava que o mundo todo fosse a favor contra o eixo. E tinha que ter o mundo todo, não precisava entrar na guerra, o mundo todo tinha que apoiar, entendeu? A Alemanha, Itália e Japão. E os Estados Unidos sempre teve glória pelo Brasil. E o Brasil é um país muito grande. O Brasil é o 5º país de extensão do mundo. Ele não queria que entrasse na guerra, literalmente, a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia. Qualquer país aqui, que tudo é tudo pequeno. Ele queria o Brasil. Porque o Brasil é um país, é o 5º país de extensão do mundo. É o maior país de extensão na América do Sul. Então ele queria. Mas aí, o grande problema é quem era o presidente do Brasil. Em 1942. Em 1942, ele pediu ao governo brasileiro que entrasse na guerra. E quem era o presidente? Era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era a favor de Hitler. Getúlio Vargas era nazista. Getúlio Vargas, Getúlio Vargas tinha aqui um governo nos moldes, né? O Espírito Milha também no Estado Novo, estava no Estado Novo, torturava, tinha aquele governo todo. Getúlio não era a favor disso, não. Só que o Getúlio, aí houve várias histórias aqui. Como a gente acredita em Papai Noel II, aí os submarinos russos, a Rússia era aliada. Então foi feito um acordo que os submarinos russos bombardeassem os nossos navios mercantes. Então, vários navios mercantes nas costas do Norte e Nordeste aqui no Brasil foram bombardeados. Morreram 3.000 e poucos brasileiros nisso aí. O povo ficou, e tudo com o logotipo da suástica. Há pouco tempo atrás, uns 9 meses atrás, 10 meses atrás, a própria Globo, que é americana, ela falou que estavam os 2 navios, o S-18 e o S-19, estavam derrubados no fundo da Bahia, que eram navios russos com a emblemagem da suástica. Foram aqueles que derrubaram os navios mercantes, o nosso navio mercante. E a Rússia era aliada. A Rússia era a favor. A Inglaterra, a França, a Rússia e os Estados Unidos. Então, na verdade, aí o povo pressionou de tudo. O povo pressionou de tudo. O povo tem que declarar a guerra da Alemanha, tem que declarar a Alemanha, a Alemanha em si não ao eixo, né? Mas a Alemanha principalmente que estava com a emblemática dos submarinos, tinha a emblemática da suástica. Mas Getúlio, isso não sabia. Hitler estava perdendo a guerra, meu irmão. Hitler perdeu 2 milhões lá em Stalingrado. Ele perdeu a guerra com a aviação da RAF, ele perdeu em Stalingrado. No Egito, ele invadiu o Egito, porque o Egito naquela época era colônia da Inglaterra. Então, Hamilton, com uma tropa
a tropa italiana e alemã invadiram o Egito e os ingleses, juntos com os americanos, eles perderam lá 1.400.000 homens, porque os tanques, lá era deserto, os tanques franceses ficaram dentro da areia e os americanos, junto com os ingleses, guerrearam com eles com camelo. E no deserto, por isso é que eu disse, eram muito maus para eles, e Ramos também, porque Ramos não foi guerrear no deserto de tanques, só que no deserto se guerreia com camelo. E os caras com camelo, sabe que eles perderam quase mais de 2 milhões de homens. Então Hitler estava perdendo a guerra, a não ser esse episódio aí do Japão. A guerra ainda estava em pauta por causa do episódio do Japão. Entendeu? E os Estados Unidos não quis também acabar com a guerra já. Eles estavam vendo o que ele ia fazer com o Japão. Aí os Estados Unidos, aí a finalidade dos Estados Unidos era só ferir o Japão. E aí ele pediu que o governo brasileiro entrasse na guerra. Getúlio, mesmo pressionado pelo povo brasileiro, Getúlio estava governando na ditadura, o Estado Novo, ele segurou. Getúlio também, quando a hora de segurar a onda, ele segurou a onda, ele não quis não. Só que Getúlio estava criando as empresas de base do Brasil. Ele estava, a Companhia Siderúrgica Nacional estava começando. A Companhia Siderúrgica Nacional começou em 1940. Então Getúlio estava começando a Companhia Siderúrgica Nacional. Quando ele viu que, mesmo pressionado pelo povo, Getúlio não ia declarar guerra ao eixo, aí Eisenhower colocou aqui, na Companhia Siderúrgica Nacional, 250 milhões de dólares. Quem fez a Companhia Siderúrgica Nacional? Os americanos. Aí o Getúlio, bom, 250, é o preço. Todo homem, toda mulher, quando eu falo homem, tudo tem um preço. O cara que é imbecil, o imbecil acha que não tem preço. Eu não tenho preço. Isso é o imbecil. Às vezes o preço não é nem dinheiro. Às vezes o preço é a vida do filho. Às vezes o preço é um problema sentimental. Às vezes não é nem dinheiro. Mas que todo mundo tem um calcanhar de Aquiles e tem um preço, tem. É por isso que você nunca deve revelar o seu calcanhar de Aquiles. Tem uns que são muito baratinhos, tem umas que são muito baratinhos, tem outros que são caros. Mas na central é baratinho. E os preços, cada um tem seu preço. Agora, se tem um preço, tem. Tem um preço, tem. O imbecil diz, eu não tenho preço. Então ele nem sabe o que ele é. Então, quando ele diz que ele não tem preço, é 10 mil reais. Ele não tem preço. Se ele não tem preço, qualquer coisa é preço dele. Eu tenho preço. Eu quando estava na polícia, por isso que eu tenho que pagar alguma coisa. Eu nunca fui corrupto, mas eu tinha meu preço. Às vezes eu tive um neto que ficou doente, precisava ir para os Estados Unidos fazer a operação. O meu preço aí foi o dinheiro mais porque eu tinha que fazer a operação dele. Eu não tinha dinheiro para fazer. E se ele não fizesse a operação, ele, entendeu? Eu tinha a operação do coração, o especialista estava lá, eu estava na polícia, e até então, eu tinha me oferecido, por enquanto eu saí do meu preço. Quando o meu neto teve um problema, eu fui, estou com preço desse daí, eu vou jogar o preço. Porque, na verdade, você tem que ser para você viver, senão você nem vive com você mesmo, cara. Entendeu? Porque as pessoas não sabem de que as pessoas... Eu não tenho preço. E o meu preço não foi nem dinheiro. Foi dinheiro porque eu tinha que salvar a vida do meu neto. Entendeu? Agora, o dinheiro por dinheiro é muito ruim o preço para mim. Às vezes o preço não está só. Tem gente que o preço é o dinheiro por dinheiro. Entendeu? E tem gente muito barata, tem gente muito caro. Tem gente que até pelo sentimento. Entendeu? Então, na verdade,
tudo tem um preço. E o preço do Getúlio foi 250 milhões de dólares. Colocou na Companhia Siderúrgica Nacional. E quem fez a Companhia Siderúrgica Nacional? Getúlio só colocou a pedra fundamental. Mas quem colocou a Companhia Siderúrgica Nacional para funcionar foi o norte-americano. Mas depois o Fernando Henrique deu para ele de novo. Né? Mas eles depois pegam. Mas na verdade aí Getúlio declarou guerra ao Brasil. Como é que o Brasil? E é isso aí, guerra mundial, é para cachorro grande. Quando diz assim, Segunda Guerra Mundial, entra todo mundo, que entra todo mundo, guerra. Só entra os cachorros grandes, os outros. A Guerra Mundial era o eixo, Alemanha, Itália e Japão, contra os aliados, que eram os Estados Unidos da América, a Inglaterra, a França, a Rússia e a China. A Segunda Guerra Mundial foi só isso aqui. Entendeu? O Brasil! Por causa que os americanos se interessavam que o Brasil entrasse na guerra. Mas o Brasil não tinha condição nunca nessa guerra, não. Isso é guerra de cachorro grande. Isso é guerra de quem tem exército. O Brasil tinha um brucutu e tinha um fuzil de 2 tiros, que vai ser aquele tiro na época da Guerra do Paraguai. Entendeu? Era um fuzil de 2 tiros. Era um fuzil de 2 tiros. E depois ele pegava o e o brucutu, do tempo que ele foi para a guerra, era muito inferior ao caveirão da PM. Era inferior ao caveirão da PM. Então, na verdade, não tinha condição nenhuma. Mas ele queria que entrasse para efeito. Getúlio, como tinha aquilo roxo, Getúlio não entrou na guerra. Declarou, ele pediu para entrar, e Getúlio, depois muito pressionado, ele estava muito pressionado, o povo pressionando, que o povo imbecil. O povo é totalmente, o povo com desconhecimento do povo, ele se torna totalmente imbecilizado. Aí o que o povo queria? Entra na guerra, tem que entrar. Aí o sapo de Getúlio estourou e ele declarou guerra ao eixo em 1942. Muito pressionado pelo povo, ele em 1944, no final da guerra, ele mandou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, composta de 25 mil homens, para a Itália. Com aquela farda, que é aquela farda antiga, era aquela farda de caco, com aqueles botões preto grande, era farda fria, para calor de Deus, e a Itália na época estava fazendo 25 graus abaixo de zero, um dos grandes invernos europeus. Os caras foram para lá, morreu tudo de frio, ficou 1%. Aí foi quando o general americano, Grindel, tomou conta do exército, entendeu? Tirou depois o Souza Cruz, ele tomou conta do exército brasileiro, agasalhou e tinha que justificar. Tinha que se justificar a morte de 25 mil homens. Houve aproximadamente 25 homens. Vai dizer que 25 mil homens foram lá para a Itália e morreu tudo de frio? Aí tem a grande farsa. Aí é quando eu recebi um processo por causa disso, né? Porque, na verdade, eu já tive aluno que o avô está lá no Monumento de Pracinha, e a família toda dão glórias, porque o grande herói, o avô está lá. E, na verdade, morreu de frio. quando se teve que justificar isso, o que é que se fez? Aí se coloca assim no livro de história o seguinte, a saga do Brasil na Segunda Guerra Mundial, as batalhas vencidas
em Castelo Novo, Monte Serra, Montes. Aquilo era um morro, que a aviação, a RAF, ela em 5 minutos acabava com tudo. Mas eles tinham um morro, tinha 2 soldados ligados à casa mata daquela, recuando. Era o fim da guerra, estava acabando a guerra. Então, esse Monte Serra, Monte Pérez Castelo Novo, foram nomes das casas matas dos alemães. Eram casa-matas. A RAF passava 5 minutos ali e acabava tudo. Então, essas grandes batalhas vencidas pelo Brasil, primeiro que foi 1% dos 25 mil que foram lá. Foi casa-mata, entendeu? Que os alemães estavam recuando. Então não foram batalha. É outra mentira. Até o Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma grande mentira. Entendeu? O pessoal foi... Pô, guarda aquela porra de 21 de sacanagem. Entendeu? Aí botaram o polícia assim, e bota lá, morreram em Castelo Novo, entendeu? Morreram em Castelo Novo, aquela relação, morreu em Monte Serra, aquela relação, morreu em... Eu tava no exército, fazia guarda lá. E é sacanagem. Aí não morreu nem ninguém. Quando subiu o morro, não morreu ninguém. Aqui é a casa-mata, pô. O cara... Aí um monte de soldados subiu e ainda com alguns soldados americanos juntos. Acabaram, não morreu ninguém. Em Monte Serra, Montes, Castelo, não morreu ninguém. Morreu tudo, foi de frio lá na Itália. Aí os caras não gostam disso. Foi a história do... Não, mas aqui a mídia norte-americana. A mídia norte-americana. Tem que escrever isso. E os caras que estão escrevendo lá sabem disso, eu sei. E continua a mídia americana. A foice da piada, minha filha. A foice da piada. Quem manda aqui? Os norte-americanos. Se você achar que não é, começa a fazer propaganda. Por que os caras me reduziram a excremento de merda? Eu sou intelectual, rapaz. Eu era para ser rico. Por que eles não deixam eu dar aula? E eu sou concursado. Eu sou concursado da Federal, eu sou concursado da UERJ. Mas eu não posso dar aula na Federal, eu não posso dar aula na UERJ. Eu tenho que dar aula aqui no Secando. Por que eles me escreveram? Eles se escreveram, falaram essas coisas, escreveram. Depois que você vir escrevendo de merda, você não pode falar aqui do Secando, do Garico, para meia dúzia, mas eu que começo a falar, alguém me patrocina, eu falar para alguém, ou falar na televisão, como vem a força, vem tudo em cima, meu irmão. Vem tudo em cima querendo chupar o meu sangue. Querendo me botar outra vez no pau de arara. Meu irmão. Ela que é mole não, ela que é não. A coisa da piadinha, de fora da porta. É porque eu falo para quem não vai poder fazer nada. Tem um amigo meu que assim, eu estou gravando tudo que o senhor diz. Se grava e bota na internet. Só que eu estou de hora extra, você está? Ele quer saber, que você já sabe disso também, entendeu? É queima de arquivo. Entendeu? Mas é isso. Eu não me incomodo de falar isso tudo que tem que gravar, tudo que eu estou dizendo aqui, e assina embaixo. Mas quem botar na internet e botar qualquer coisa, também é queima de arquivo. Tem que avisar isso pro cara, que o cara pode dizer assim, não, mas é só o professor que está falando, eu não. Mas você sabe disso. Você sabe que o professor sumiu e você sabe, e daí, você vai ficar sabendo só sozinho? É igual o PC Faria. O PC Faria estava lá com a bonitona lá, né, em cima da bonitona, mas a bonitona teve que morrer também, teve que morrer. Entendeu? Então, aí a bonitona matou ele matou a bonitona, um matou o outro. Agora mesmo, agora mesmo,
Hoje saiu no jornal que o sargento, né? Brigou lá com a milícia e ele estava com a mulher dele, né? Aí eles mataram o cara na sala e foi pegar a mulher lá no banheiro, fazendo as necessidades, e a mulher não tinha nada a ver com isso, pô. Tinha que morrer também porque matou aquele e aquele. Ainda tem esse lance. E as coisas não é muito fácil. É muito fácil. É como diz aqui, o Bin Laden. Bin Laden foi o seguinte, o Bin Laden, tu viu? Olha o testemunho que ele escuta. Bin Laden trocou tiro, Bin Laden se entregou, Bin Laden levou um tiro na cara e um no peito, na frente da filha, e o filho de 12 anos também foi executado. Mas isso... Aí o presidente dos Estados Unidos disse aqui, não vamos falar isso, não vou botar o é só dele. Não tem nem cara, ele levou dois tiros na cara, não tem nem cara. Não vamos botar porque para não instigar. Saddam Hussein, os americanos, eles atrasaram a história 2.000 anos para se vingar de Saddam Hussein. Que há 2.000 anos, quase 2.000 anos atrás, há 2.000 anos não, há 2 séculos, há 2 séculos atrás, que acabou a morte em praça pública por forca. Eles enforcaram Saddam Hussein, agora, 2 séculos antes, depois, para mostrar que enforcou o cara, atrasou a história, 2.000 anos, ele já depois mudou. Quando o Lula fala, petróleo é nosso, pré-sal, se descobriu o pré-sal, a frota norte-americana supersônica está de prontidão. Tira alguma coisa do pré-sal lá, que não dá os 40% dele. Vou contar uma historinha aqui para vocês, porque aí o entusiasmo tem que contar. Por isso que os economistas dizem que o Brasil só é viável porque tem a Petrobras. O Meirelles, nós não temos gás. Todo o gás que nós temos vem da Bolívia e a Petrobras é que tira da Bolívia. Então, o metro cúbico do gás para a Petrobras é 0,25 centavos. Só que o Evo Meirelles, ele criou a estatal do gás na Bolívia e meteu o exército da Bolívia na Petrobras. Quando meteu o exército na Petrobras, todo mundo ficou aqui assim com o Lula. Você vai deixar isso? Aqueles índios lá, aqueles aborígenes, eles estão dominando. E o Lula sabe que ele não vão fazer nada. Mas ele sabia que 40% quem purifica o nosso petróleo são as multinacionais norte-americanas. Então ele sabia que quando o Evo Meirelles fez isso com a Petrobras, deixou os Estados Unidos saber. Aí deixou passar um tempinho, os Estados Unidos foi lá na Bolívia, que usou que sapatão de merda de caganeira, assim, cara, Petrobras não. Tira o exército da porra da Petrobras. Aí, hoje, o metro cúbico do gás para a Petrobras continua a 0,25 centavos. Para a indústria de Tubarão, que é federal, aumentou 892%. Então quem manda mais, a Petrobras ou o governo federal? Para a indústria federal, para a indústria de Tubarão, aumentou 892%. Para a Petrobras, continua os 0,25 centavos. Quem manda quem? Se a Petrobras, se o Fernando Henrique não dá esses 40% para refinar o nosso petróleo, tira para 892 para a Petrobras também. Mas, quando o pré-sal é nosso, o Lula agora, em 7 de setembro, ele gastou quase 300 milhões de dólares
para comprar aviões e submarinos franceses não supersônicos. Ele ganha a comissãozinha dele também. E a frota norte-americana que está lá dizendo 40% é nossa, é uma frota supersônica. Não é sacanagem. Esse dinheiro eu falo. Você trabalha onde? Eu? É. Trabalho em lugar nenhum. Não trabalha em lugar nenhum. Mas se você fosse um auxiliar administrativo de uma empresa, se o cara coloca você como o braço direito da empresa, você vai ver que mas isso existe, essas coisas existem nessa empresa, e você podia estar 20 anos como auxiliar administrativo e você não sabia isso nada. Entendeu? É complicado. É muito complicado. O garotinho, ele fala lá, fala de Deus, fala do ministério assim agora, Deus, vai ficar. Se soubesse os esquemas dele, se você soubesse os esquemas do Beijo Macedo, se você soubesse os esquemas de padre, se você soubesse os esquemas dos caras espíritas também que tem, as tendas espíritas, por isso é que ninguém acredita quando Jesus disse: eu sou contra instituições. Instituições é religião. Jesus pregou a fé. Jesus não pregou nenhuma religião, não. Religião é tudo. Vai na cúpula. Sobe. Você que é o cabeça feita, você que é lá mais cerebral, vai lá para a cúpula. Vai para a cúpula. A cúpula não é nada. A cúpula não é qualquer uma. Estou falando de todas. Por isso que Jesus disse: eu sou contra instituições. E é por isso que, na verdade, eles combatem quem tem sabedoria. Você tem sabedoria? Ninguém. Agora, dentro dos... É necessária a religião? Até é para você se melhorar, você fala, é necessário, não é necessário. Como é necessário também os X9 na Polícia Civil, porque o Código Civil diz que o menor de 18 anos é inimputável. Aí os caras começam a matar. Eles começam a matar a polícia. Se você não é concursado, vai ficar matando garoto. Aí tem que ter o X9 lá, para matar o garoto. E os garotos sabem. Os garotos que cheiram cola, esses garotinhos que estão aí na jogada, eles não respeitam ele, não respeitam ninguém. Mas tem um carro da polícia, que não é esse carro aí, vestido de polícia, não, é um carro azul, todo azul. Esse quando vai, ele leva e joga. Meu é verde. Mas deixa eu falar. Meu é verde. E não tem polícia no carro azul, né? Tem polícia, tudo com carteira de polícia. Até a carteira ele tem. Mas vamos lá, vamos adiante. Bom, agora vamos falar.